E aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e hoje nós tivemos o terceiro dia do Campeonato Mundial de Rápidas, um dia decisivo que terminou aí com a vitória do Grande Mestre Danil Dubov, que é o mais novo campeão mundial de Rápidas. O Dubov, ele tem apenas 22 anos e é da Rússia e fez um torneio muito bom, terminando aí meio ponto na frente dos seus adversários. E eu separei aqui uma partida para mostrar para vocês, a partida que foi decisiva, a partida da penúltima rodada. Eu vou mostrar aqui os momentos mais interessantes dessa partida e o que vocês podem aprender com ela. E eu separei aqui também uma posição crítica de outra partida, partida que foi jogada pelo Nepomniachtchi de Brancas contra o Salem. Essa partida foi bem legal porque entrou ali no ping, os dois jogadores com pouco tempo, e teve muita reviravolta nessa partida. Mesmo sendo no ritmo rápido, esse torneio foi 15 minutos com 10 de acréscimo, as partidas em algum momento acabam entrando ali num apuro de tempo. Então, aqui eu já vou até mostrar para vocês um momento bem decisivo ali da partida. Nesse momento, o Nepo ele deixou passar a vantagem, ele estava com uma peça a mais, e ali no apuro de tempo ele começou a cometer vários erros, né? Aí ele já tá naquela fase da aceitação, né? Que assim, não consegue acreditar que conseguiu cair naquela posição, mesmo tendo uma peça a mais, né? Quem nunca passou por isso, de deixar escapar uma vantagem muito grande, tá ali uma posição ganha e de repente no apuro de tempo começa a cometer vários erros. Essa é uma posição que eu vou mostrar para vocês também, dessa partida do Nepomniachtchi de Brancas contra o Salem, partida bem legal. Bom, mas antes disso eu quero dar dois recados aqui para vocês. Primeiro, que amanhã às 19 horas eu vou fazer uma live aqui no canal, uma aula ao vivo, em que eu vou mostrar quais são os 10 melhores livros que eu acho que vocês podem estudar para evoluir, para melhorar o jogo de vocês. E o outro recado, para não se esquecer de se inscrever aqui no canal, é só acionar só apertar no botão de se inscrever, que está aqui embaixo, e também aciona aquele sininho para começar a receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Bom, então bora lá, vamos começar vendo essa partida, essa posição crítica que já está aí no diagrama da partida do Nepomniachtchi de Brancas contra o Salem. Nessa posição, as pretas acabaram de jogar rei F6, que foi um erro. Essa partida foi muito complicada. Eu vou deixar até o PGN dela na descrição para quem quiser ver a partida inteira depois. Uma partida com muita confusão. E as pretas acabam de fazer esse rei F6, o rei preto está bem exposto. Mas o rei branco também não tá grande coisa nessa posição. Só que depois de rei F6, as brancas conseguem uma vantagem muito grande com o lance dama 8, que já começa a ter algumas ameaças, como por exemplo dama H8 ou dama F8. Então as pretas fizeram cavalo G6 para defender essas duas ameaças. E agora vem torre A7, tocando na dama, dama C1, rei H2... dama C5, e nessa posição o preto está com muitos problemas para resolver, porque o branco está ameaçando E7 e E8, e ainda tem que ficar de olho na ameaça de torre F7 em algumas posições. Então aqui o preto está perdido nessa posição, o preto não tem nenhum cheque. Depois de dama C5 veio torre F7, rei E5 e agora E7. Então esse que é o golpe que o branco tem, que o branco fica com uma peça a mais, porque se agora as pretas fazem torre toma F7, então tem E8 dama. Então nessa posição aqui, depois de E7, jogou cavalo toma E7, torre toma E7, rei D4, e o branco ele tá com uma peça a mais. Na verdade é peça por 2 peões, mas o rei preto ele tá muito exposto aqui no centro. O branco ele tá ganho nessa posição. Precisa encontrar como arrematar, como arrematar a posição. Porque o branco tem vários cheques, mas tem que coordenar as peças para conseguir dar mate. Mas o preto ele tá completamente perdido. Agora vocês já conseguem entender por que daquela expressão do Nepomniachtchi
no começo do vídeo, que ele não conseguia acreditar como que caiu naquela posição. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Depois de rei D4, o branco fez aqui dama 1, rei C4, dama C1, rei B3, torre E3, até aqui tudo ok, rei A4, e nessa posição o Nepomniachtchi ele já deixou passar um arremate aqui, que ele jogou com dama 1 cheque, quando na verdade ele poderia jogar com dama D1 cheque, que era bem mais preciso, porque agora depois de rei A5 o branco tem torre D3, e não tem como parar a ameaça de jogar torre D5. Então esse dama D1 ele coordenava muito bem as peças, coordenava aqui a dama e a torre. O preto ele não tem como criar contra-jogo, não tem nenhum cheque. Depois de torre D3, o preto ele pode abandonar, porque vem torre D5 e já está conseguindo ganhar a dama. Só que ali no apuro de tempo ele acabou deixando passar esse lance, o dama D1, e ele começou a cometer várias imprecisões. Jogou bispo F1, rei B6, dama A6, rei C7. Parece que o branco vai conseguir ganhar essa posição também, que o rei preto tá dando a volta ali no tabuleiro. Mas assim, por incrível que pareça, o preto conseguiu escapar. Aqui viu dama E2, porque a torre estava no ar. E dependendo de como o branco jogar, o preto começa a ter alguns cheques, como um cheque em F2, começa a ter contra-jogo. Jogou dama E2, rei B6, bispo G2, torre C4. Agora as pretas já começaram a coordenar um pouco as peças, né? Começa a ter algumas ideias aqui, como jogar um torre C2 em algum momento. Então já dá para perceber que o branco está começando a deixar escapar toda aquela vantagem. Então, jogou aqui dama F3, torre C1. Agora a torre de E3 ela ficou escrava. Se tirar a torre em algum momento pode levar a dama G1. Jogou aqui dama B7, rei A5, dama A8, rei B6, dama D8, rei A6, dama E7 e agora rei B6. O branco não está conseguindo encontrar uma maneira de evoluir. O grande problema nessa posição é o tempo, porque se o Nepomniachtchi ele tivesse mais tempo na posição, com certeza ele arremataria, não daria chance aqui para as pretas. Mas com pouco tempo é difícil de encontrar os lances mais precisos, né? E lembrando que isso aqui foi no torneio de rápidas. Amanhã que começa o torneio de Blitz, isso vai acontecer a todo momento. Então, para quem está acompanhando ao vivo ali, vai ser muito legal ver esse torneio de Blitz, porque com esse ritmo de jogo, acontece várias reviravoltas na partida. Então aqui jogou dama E8, rei A6, bispo F3. A única maneira que ele encontrou aqui de progredir, porque não tá fácil de progredir, porque não pode tirar a torre ficou presa, a linha E3, a dama precisa ficar na defesa da torre de E3. Então jogou aqui bispo F3, rei B6, e nesse momento o Nepomniachtchi ele comete outro erro, que ele faz aqui o lance dama D8 cheque, esse lance interroga, e aqui ele deixa a vantagem ir embora, né? Ele perde toda aquela vantagem, que o preto ele começa a ter recursos defensivos. Aqui eu acho que era o último momento que o branco ele poderia realmente ganhar a posição, jogando o lance dama B8 cheque, rei A5, dama A8 cheque, rei B6, dama B7, rei A5 e agora bispo E2, que é um lance bem forte, que ameaça agora dama A6. E finalmente as brancas conseguem coordenar as peças, coordenar o bispo com a dama para dar mate. Agora depois de dama B8, a posição ela já fica bastante confusa. E como vocês vão ver aqui no vídeo, eu vou colocar agora os momentos finais dessa partida. Vocês vão ver que depois de dama D8, o Nepomniachtchi ele vai acabar deixando escapar a posição. É claro que não era para perder, porque ele está com uma peça a mais, né? Então esses são os momentos finais ali. Depois de dama D8 cheque, o Salem ele respondeu com dama C7, cobrindo esse cheque. E daí nessa posição, quando o branco ele tomar o peão de G5, que agora tem um peão em G5 no ar, o preto ele tem a possibilidade de jogar D5, dando cheque, que é exatamente isso que vai acontecer na partida. Ele joga dama por G5,
Então nessa posição o Salem ele vai fazer o D5, dando cheque. E o branco não pode jogar rei G2 porque leva dama G3 mate. Então teve que jogar esse dama E5, que vai trocar as damas. E depois que troca as damas, o peão de B ele tá passado, tá quase promovendo ali. Então o preto ele já tem recursos suficientes para salvar a partida. Mas ainda assim não era para o branco perder. É muito difícil imaginar que o branco vai perder essa partida com um bispo a mais. Porque é só sacrificar o bispo no peão de B. O problema é que não vai ser tão fácil assim dele fazer isso nessa partida. Porque depois que toma o peão de D5, ele jogou agora bispo toma D5. Então as pretas vão jogar B2. Ele tem que fazer B2 para tentar promover o peão, jogando B1. Só que não vai ser nada fácil de sacrificar esse bispo. E é legal ver ali o tempo, né? Que os dois jogadores estão muito apurados. Os dois sem tempo ali, só jogando no acréscimo. Então realmente fica difícil de encontrar os lances, né? Bom, eu vou voltar a posição aqui então para o diagrama. Que o Nepomniachtchi acabou de jogar esse lance, o bispo A2, que é um erro decisivo. Eu vou mostrar aqui para vocês que agora a posição ela ficou perdida. Então vamos ver aqui no diagrama, depois de dama D8 cheque. As pretas fizeram aquele dama C7, cobrindo o cheque, dama por G5, então D5 cheque, forçado jogar dama E5, porque se jogar o rei para G2, leva dama G3 mate, então dama E5, dama por E5, torre por E5, B3, bispo por D5, então B2, e aqui que é a posição crítica, que o Nepo ele fez bispo A2 e esse lance ele perde direto, porque depois de torre A1 não tem uma casa para o bispo continuar controlando B1 para poder sacrificar o bispo. Então aqui que era um momento que ainda dava para salvar a partida jogando bispo E4, mas parece que depois de torre A1 tá perdido também, porque ameaça jogar torre por E4 seguido de B1 dama. Só que aqui o branco ainda tem um recurso, jogar torre E6, rei A5, torre E5, rei B4, rei G2. Esse é um lance bem difícil, era difícil achar esse recurso. E aqui depois de B1, vai sacrificar a qualidade, joga bispo B1, torre por E5. E não é para o branco perder esse final. Mas de qualquer maneira já seria triste entrar nessa posição, porque ele estava numa posição ganha, né? Ele estava com uma peça a mais e depois teria que lutar pelo empate ali com uma qualidade a menos. Mas depois de bispo A2, que seguiu na partida, veio torre A1. E aqui o preto ele ficou ganha, né? De repente, o Salem ali que estava tentando sobreviver na partida, ele fica numa posição completamente ganha. Torre E6, rei C5, torre E5, rei B4, torre E4, rei A3. E aqui a gente chega naquela posição que eu mostrei no vídeo lá no comecinho, que o Nepo não conseguia acreditar que estava perdido na posição. E aqui ele joga bispo B1, torre B1, torre E8. Ele seguiu mais alguns lances, mas não tem nenhuma chance nessa posição. O preto promoveu. E aqui as brancas abandonaram. Bom, então essa partida aqui foi muito dura, porque o Nepomniachtchi, ele terminou o segundo dia liderando o torneio, né? Depois de 10 rodadas ele era o líder. E daí ele, nesse último dia, ele acabou não tendo um dia bom. Ele perdeu algumas partidas, e essa partida aqui, se ele conseguisse ganhar, ele voltava para a briga. Ele ia ficar, acho que, meio ponto atrás do líder, então ele poderia ainda ganhar o torneio. Mas aí levou essa enrolada aqui. Então amanhã vai ter bastante disso, tá? No Blitz eu vou tentar separar algumas posições que o pessoal deixe escapar a vantagem, porque quanto mais diminui o tempo, também diminui a precisão das jogadas, né? E aí os jogadores começam a cometer muitos erros. Beleza, agora vamos analisar a partida que foi jogada pelo campeão do torneio, a partida decisiva. Eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza, partida da penúltima rodada, partida jogada pelo Wang Hao de brancas contra o Dubov, que foi o campeão. Eu acho que essa partida foi a decisiva, porque depois que o Dubov ganhou do Wang Hao, ele ficou meio ponto na frente, então ele chegou na última rodada
precisando de um empate para ser campeão. E ele conseguiu empatar com a Mediarov e aí ele garantiu o título, né? Por isso que essa partida ela foi tão importante. Então o Wang Hao estava de brancas, jogou cavalo F3, o Dubov fez cavalo F6, C4, G6, G3, bispo G7, bispo G2, C6, D4 e agora D5, levando para uma posição de uma Grunfeld. As posições da Grunfeld do Fianchetto, em que as pretas jogaram com C6 e D5. Então, é possível jogar a Grunfeld fazendo D5 direto, levando assim para posições de Grunfeld. Também é possível jogar assim. E dá para jogar dessa maneira com C6, que é um pouco mais sólida, C6 e D5. Essa é uma posição que eu já joguei várias vezes de pretas. É uma defesa bem sólida aqui, com C6 e D5. O Wang Hao fez cavalo de BD2, roque, roque e agora A5. Bom, a ideia desse A5 do Dubov é que em muitas posições as brancas vão jogar com B3 e bispo B2. Então as pretas podem ter uma ruptura fazendo A4 para assim criar contra-jogo. Por exemplo, na partida o Wang Hao fez B3 para desenvolver. Em algum momento o preto pode pensar em fazer essa ruptura para abrir a coluna A. Então aqui ele não jogou A4 direto, ele fez cavalo E4, que é outro lance muito natural nessas posições, para colocar o bispo em jogo, o bispo de G7. Quando as pretas trocam esses cavalos, o cavalo de E4 pelo de D2, o bispo ele fica muito ativo nessa diagonal. Então é um lance bem importante fazer nessa estrutura. O cavalo E4, seguiu o bispo B2, bispo F5. E agora o preto está com uma ideia que é trocar em D2, seguido de bispo E4. Por exemplo, se aqui joga torre C1, as pretas podem jogar cavalo por D2, dama D2 e agora bispo E4. E esse bispo que era uma peça difícil de desenvolver, agora o preto ele resolve esse problema, que ele pode trocar ou pelo bispo de G2 ou em alguma posição pelo cavalo de F3 mesmo. E o preto ele vai conseguir terminar o desenvolvimento e as peças estão jogando. Só que nessa posição depois de bispo F5, o Wang Hao fez cavalo H4, que é um lance bem interessante aqui, para tentar pegar o par de bispos. Então seguiu o cavalo D2, dama D2 e bispo E6. O Dubov ele não quer dar o par de bispos e ele planeja agora terminar o desenvolvimento com o cavalo D7. Ele está ameaçando jogar D por C4 nessa posição. E aqui vem um lance bem interessante das brancas, F4, com a ideia de fazer F5 nessa posição e começar a abrir linhas aqui na ala do rei. Uma outra opção interessante das brancas seria jogar com E4 também, que é um lance bem típico, que agora se joga, por exemplo, com D toma C4, as brancas podem pensar em jogar com D5 em muitas posições, para tentar assim trocar o bispo de casas pretas, que é o bispo que defende a ala do rei. Então, nessa posição aqui, depois de bispo E6, seguiu com F4, que é uma outra ideia, cavalo D7 e F5. G por F5, cavalo por F5. O preto ele não pode permitir que esse cavalo fique aqui em F5, já está ameaçando o cavalo por G7, pegando o bispo de casas pretas. Então jogou bispo por F5, torre por F5 e E6. Torre F1 e agora F5. Bom, o preto ele não pode deixar o branco jogar com E4 nessa posição, porque o branco ele já está com um par de bispos. E o par de bispos numa posição quando fica aberta, o par de bispos ele ganha muita força, é uma vantagem estratégica. Então se o preto ele faz algum outro lance, um lance passivo nessa posição, o branco faz o E4 e os bispos vão ficar muito ativos. Por isso que aqui o Dubov faz F5. Ele quer manter a posição um pouco mais fechada e ele não pode permitir essa ruptura. A ruptura é 4. Então aqui seguiu C por D5, C por D5, torre de AC1. Então nessa posição o branco ele tem o par de bispos, mas ainda não está tão claro como que esse par de bispos vai jogar. Por exemplo, o bispo de G2 ele não é uma peça muito ativa nesse momento. Então aqui jogou o cavalo F6. O cavalo ele já tem algumas casas fortes, como por exemplo a casa E4. Em algumas posições dá para pensar em jogar com o cavalo G4 também, combinado com o bispo H6, de olho na casa E3. Então aqui jogou bispo F3, A4,
A ruptura temática, que em algum momento vai chegar essa ruptura nessas estruturas, quando faz o A5 e o peão das brancas está em B3. Então aqui seguiu dama E3, tocando no peão de E6, dama D7, torre C2, um lance bem natural para dobrar as torres na coluna C, A toma B3, dama por B3 e torre de AC8. Bom, então as pretas estão jogando de uma maneira muito sólida, lances bem naturais. A posição eu acho que ela tá bem equilibrada aqui. Por mais que o branco tenha o par de bispos, o branco tem dificuldade de colocar esse bispo em jogo. Então aqui jogou a torre de FC1 e o Dubov ele faz bispo H6. Bom, esse lance aqui ele é bem legal, o bispo H6, porque ele toca na torre de C1 e ameaça em algumas posições entrar em E3, porque o rei branco ele está um pouco exposto aqui também. Então ele já coloca esse bispo em jogo. Então veio aqui torre por C8, torre por C8 e torre C5. Talvez nessa posição o branco deveria ter jogado torre por C8 já. Dama por C8 e agora bispo A3 poderia ser uma possibilidade. Que agora depois de torre C5 seguiu bispo F8 e torre B5. E por mais que a torre ela fique pressionando B7, que o preto ele vai ter que ficar defendendo esse peão, o preto ele tem o controle da coluna C. E essa torre ela pode ficar um pouco descoordenada, que foi mais ou menos isso que aconteceu na partida. Então Dubov jogou torre C7, torre B6, tocando aqui no peão de E6. O preto ele fica um pouco paralisado na defesa dos peões de B7 e E6. Cavalo E4. O cavalo ele já fica num posto avançado, uma casa bem forte para o cavalo. E aqui o Wang Hao faz bispo por E4. É difícil de deixar esse cavalo em E4 mesmo, o cavalo está muito forte, começa a criar algumas ameaças, criar alguns temas táticos, mas talvez fosse melhor fazer um lance como dama E3, que aí pode ter ideias de tomar em E4 e dama G5 depois. Aqui ele jogou bispo por E4 direto, então veio F por E4, e nessa posição o branco ele ficou com um bispo mal, que é um bispo de B2, o bispo ele é da mesma cor do peão central. E o preto ele está com um bispo bom, que os peões estão em casas brancas aqui. Então o preto ele começa a ficar com uma vantagem posicional aqui. Além disso, o rei branco ele está muito exposto. E a torre de B6 ela está longe, a torre está bem descoordenada. E nesse momento o Wang Hao ele cometeu um erro aqui. Ele jogou com rei G2 nessa posição. Rei G2 interroga. Aqui ele deveria ter jogado com bispo A3, buscando a troca do bispo de casas pretas, que seria a troca do bispo mal pelo bispo bom. Por exemplo, se bispo A3, dama A3, e esse final ele está equilibrado. A dama em A3 ela defende C1, tem ideias de jogar com dama A8, então aqui existe um certo equilíbrio. Mas depois de rei G2, o Dubov ele aproveitou para tomar a iniciativa aqui. Ele jogou o lance bispo G7, seguiu torre B5. E agora vem um lance bem forte, que é o lance dama F7. Dama F7 com a ideia de passar essa dama para a ala do rei, para atacar o rei que está ali abandonado, não tem nenhuma peça que ajuda na defesa do rei. Então dama F7 é um lance bem legal. E aqui as brancas fizeram torre B6, que interroga. Nessa posição, o branco deveria ter jogado dama E3, para a dama ajudar ali na defesa da ala do rei. Aqui, depois de torre B6, veio um momento bem crítico da partida, que aqui o Dubov aproveitou, ele fez um lance que é muito ativo. Eu vou até mostrar para vocês aqui no vídeo, que essa é a posição que a gente está vendo, a posição do diagrama. Na verdade, faltou um lance aqui. Depois de torre B6... bispo H6, dama D1, bispo E3, ele ativou o bispo, dama F1 e agora sim que a gente vai chegar na posição do diagrama. Melhorou bastante a posição do Dubov colocando o bispo em E3 e agora sim, essa aqui é a posição que o preto está ali com o bispo em E6, o branco acabou de jogar dama F1 para trocar as damas e aqui o Dubov ele faz um lance que é muito ativo. Um lance que vai dar uma vantagem decisiva, um ataque decisivo para as pretas. Nesse momento, o Wang Hao está com pouco tempo, ele tem ali um minuto e 15.
E o Dubov, que está com mais de 6 minutos, ele aproveita esse tempo para encontrar alguns lances bem fortes, como esse que ele acabou de fazer na partida. Depois de dama F1, ele faz dama H5. Dama H5 é um lance bem legal, porque depois que ele faz esse dama H5, ele está sacrificando um peão. Ele sacrifica o peão de E6. Só que tomar esse peão é muito arriscado. Na verdade, não tem o que fazer. A torre de B6 ela está muito longe. O branco ele vai ter que tomar esse peão de E6. E depois que o branco toma esse peão de E6, vocês vão ver que o preto ele vai ter um ataque decisivo. Eu vou voltar aqui para as imagens finais dessa partida. Depois que o Dubov fez ali o dama H5, o Wang Hao respondeu com torre por E6. Ele aceitou ali o peão de E6 e vem torre C2. Essa que é a ideia das pretas, que a torre em C2 ela ataca o bispo de B2 e ataca o peão de E2 também. Tá ameaçando jogar ali torre por E2 e se rei H1, dama por H2, mate. Então essa que é a ideia do torre C2. E daí o Wang Hao jogou com rei H1. E agora a gente vai voltar aqui para a posição do diagrama, que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nesse final. Então dama H5, torre por E6, torre C2, atacou o bispo de B2, atacou o peão de E2. E nessa posição, se tira o bispo para alguma casa, tá jogando torre por E2, rei H1 e dama por H2. Então o branco ele não tem defesa para E2 e B2 ao mesmo tempo. Por isso que aqui o branco fez rei H1, que é um último truque do Wang Hao. Se as pretas fazem agora torre por E2, com aquela ideia de jogar dama por H2, então o branco pode fazer torre E8 cheque, dama por E8 e dama por E2. Então ele acaba desviando a dama. E aqui a posição ainda está equilibrada. Só que o Dubov ele simplesmente toma o bispo de B2 depois de rei H1. Joga torre e toma B2. E o branco ele não tem nenhum cheque, não tem como complicar a partida. Aqui o Wang Hao tentou torre E5. Veio dama F7 para trocar as damas. Torre F5, dama E6. Não acontece nada se jogar torre F8. Torre F8 tem rei G7 e depois não tem mais nenhum cheque. Então dama E6 jogou aqui torre E5, dama D7. E nessa posição o Wang Hao faz dama F6, aqui ele já estava muito apurado no tempo. E o dama F6 ele ameaça a torre G5. Na verdade nem está ameaçando a torre G5, tem bispo G5. A não ser que tenha algum perpétuo com essa ideia de torre G5 sacrificando a qualidade. Mas aqui não funciona isso porque está perdendo imediatamente. O preto tem mate aqui, tem torre B1 cheque. E as brancas já abandonaram. Porque se jogar com rei G2 agora, tem torre G1 mate. Bom, então essa foi a partida decisiva. Como eu disse, o Dubov abriu meio ponto de vantagem e chegou aí para a última rodada com meio ponto na frente. Ele conseguiu empatar de pretas com uma Mediarov. E ninguém conseguiu alcançar ali o Dubov. Eu vou mostrar aqui para vocês a classificação final. O Dubov ele fez 11 pontos, meio na frente ali do Mamedjarov, Nakamura, Artemiev e o Carlsen. O Carlsen ele conseguiu recuperar bem o torneio. Ele chegou ali na última rodada brigando pelo título. Então, dependendo das combinações de resultados ali, o Carlsen teria até chances. O problema é o desempate, Ele não poderia ficar empatado com outro jogador, mas ele recuperou bem daquele início desastroso, com 0-2. Bom, então assim que fechou o torneio de rápidas, Dubov é o campeão mundial de rápidas e amanhã tem início o campeonato mundial de Blitz. Amanhã são 12 rodadas, são as 12 primeiras rodadas, então tem o dia 1 e o dia 2. E eu vou analisar também as partidas mais interessantes, pegar ali os momentos críticos das partidas, ver se consigo pegar algum apuro de tempo também para mostrar aqui para vocês. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar por hoje. Não se esqueçam que amanhã, 19 horas, tem aula ao vivo aqui no canal, que eu vou mostrar os livros que vocês podem usar para melhorar o jogo de vocês. Então é isso aí. Vamos fechar por hoje e até o próximo.